Doutor, será que eu tenho direito ao reconhecimento da minha cidadania italiana? Oi, família ito-brasileira, tudo bem? Meu nome é Givanildo, sou advogado e vamos falar hoje aí sobre a questão prática para você saber o caminho, saber se está no caminho certo, se você tem direito ou não ao reconhecimento aí da cidadania italiana, inclusive pela via judicial, seja ela materna ou paterna, tá? Antes da gente começar esse assunto já prático de como que funciona, como que vai funcionar para você, eu queria pedir a você que ative as notificações aqui, tá? Nos acompanhe no YouTube para você ter aí as novidades. Sempre vou estar colocando aqui, buscando trazer sempre dicas e situações aí do cotidiano na Itália, né? Como o italiano se comporta, como que é a cultura, como que, mesmo que você vá até lá, como que funciona no dia a dia, tá? Porque é bem diferente a cultura, embora a gente tenha aí 30 milhões de brasileiros, brasileiros aí, né? Mas uma coisa é estar no Brasil e saber que tem esse direito à cidadania ou em busca de uma cidadania europeia. Outra coisa é o dia a dia. Eu vou estar falando sobre isso em outros vídeos e tal. Um assunto bem interessante do cotidiano, tá? Que é bem importante para você que vai fazer cidadania, que você amanhã ou depois vai a passeio, vai morar, né, ou vai estudar. Precisa saber que vai te ajudar muito, tá? Então nos acompanhe aqui e também lá no Instagram, tá? No nosso Instagram, vá lá que tem sempre vai ter uma novidade ali. Tá bem? Bom, questão prática, doutor, eu não sei se eu tenho direito, não sei se está faltando documento, qual que é o caminho a ser tomado. Primeira coisa, entre em contato, tá? A gente agenda aí uma videoconferência, agendamos aí uma consulta, né? Pessoal, presencial, né? Se for do seu interesse vir até o escritório, ou, doutor, eu estou morando nos Estados Unidos, não consigo, eu estou morando em Londres, dá para a gente fazer uma live aí, fazer uma conversa por videoconferência rápida, ou eu tenho a documentação já tudo ok, quero ver aí a questão de custos. Eu procuro não tocar no assunto de custos em vídeo porque eu respeito muito a questão ética e deontológica, tá? A advocacia não permite que se pratique essa situação de falar sobre custas, sobre os valores em si, como que é feito. Então isso é feito diretamente com o cliente, é uma conversa muito pessoal, né? Cada caso é um caso, porque nem todos os processos são iguais, as famílias, assim como vai ter uma única pessoa num processo, vai ter a família que vai ter 15, 20, 30. Então, assim, são questões que envolvem documentações diferentes, às vezes que precisa mais, questão de logística, enfim, é uma série de retificações que talvez necessite, de repente não é o seu caso, mas é o do vizinho. Então, eu respeito muito a questão ética, então eu não toco nesse assunto em vídeos e vocês não irão me ver falando sobre valores ou mercantilizando a advocacia. Eu respeito muito a ética. Se fosse para eu mercantilizar, eu não estaria advogando, tá? Tá, voltando aqui para nossa situação de atendimento, né, do que você precisa. Primeira coisa, como eu já disse, entrar em contato, né, o que a gente puder atender aí de bate-pronto a gente já responde, né, o que você tiver de dúvida mais aprofundada, documentação, nós fazemos a reunião, pode mandar a documentação, terei um prazer de analisar tudo, tá? Sentamos aqui, se for presencial, conversamos, pode ser com a família toda. Eu tenho o maior prazer em explicar tudo, tá? Tirar todas as dúvidas, ver o que precisa ser feito. Gosto de analisar a documentação antes de conversar com as pessoas, porque muitas vezes, como aconteceu ontem, uma pessoa me mandou e ela estava desesperada procurando certidão de óbito e não sei o que e tal, e está faltando isso, pensando na questão administrativa. Talvez alguém falou para ela que precisava. Quando eu peguei a documentação, eu vi que a documentação dela está praticamente pronta, correta, né? Talvez tenha que fazer retificações, talvez, que nós vamos analisar em conjunto ali com o advogado na Itália. Se ele falar assim, não, vamos protocolar assim que vai passar, né? É essa análise que nós fazemos. Então,
ela, sem saber, estava desesperada atrás de documento, ter que fazer um documento que não existia, ainda tem cemitério, sabe? São umas coisas assim que... E ela, em uma simples conversa com o advogado, né, em 10 minutos, eu resolveria a situação dela, entendeu? Não precisava esse desespero todo, custo e preocupação e tal. Eu vejo a situação dessa pessoa já de uma forma bem tranquila, simples, de resolver, né? Eu consigo resolver em poucos dias. Então, assim, vale a pena, né? Por mais que você, de repente, está assistindo, você saiba de tudo, tenha, né, tem toda a documentação, tem tudo em ordem, mas aos olhos jurídicos, tanto aos olhos do advogado aqui na Itália, ainda mais seguindo o que os juízes entendem na Itália, né, é diferente. Então, se faz necessário sim uma análise, tá? E a gente faz uma análise bem aprofundada, não uma vez só. A análise de documento é feita uma, duas, é feita uma triagem, porque a gente fica procurando ali o pelo em ovo mesmo, para ver se tem alguma, porque é isso que eles fazem, né? Seja um funcionário público, seja um juiz, ele vai procurar ali, ele vai olhar se tem algum erro. Então, nós procuramos ver tudo isso, principalmente a questão de datas, né? Muitas datas, às vezes, né, erradas ali de idade e tudo mais, isso é inaceitável, né? Então, precisa ser corrigido e tal. Mas, isso é após uma análise. Então, assim, essa primeira conversa com o advogado, né, até para você conhecer, né, você saber quem vai tratar do seu processo, quem vai cuidar, né, e eu tenho o prazer em dizer aí que a gente vai e deve caminhar junto, tá? De mãos dadas, eu costumo dizer, do começo ao fim, né? Então, nós vamos nos ver aí no começo e lá quando você estiver com a sua certidão de nascimento italiana, reconhecida, já fazendo seu passaporte italiano. Isso é um prazer, tá? Porque, e outro detalhe, no meu caso, por exemplo, sou um advogado que, embora estou atuando aqui no Brasil, né, tenho cidadania italiana já desde 2005, reconhecida, né, porque sou italiano desde quando nasci, né? Mas desde 2005, tá? Morei na Itália, tá? Falo italiano, então, assim, tenho um bom relacionamento com a Itália, então tem essa questão próxima. Isso ajuda no dia a dia, né? E por isso que eu estou nessa empreitada aí, para te ajudar, tá? E isso faz toda a diferença no dia a dia, tá? Porque tem gente que às vezes faz, pega uma oportunidade, né? Um oportunista de fazer alguma coisa nesse sentido, porque pensa na questão financeira, não. E muitas vezes não sabe, não conhece a fundo a cultura, não sabe, nunca, talvez colocou os pés lá, não sabe como que funciona. Então, assim, eu vejo que tem que ter essa proximidade, tá? Isso faz total diferença no dia a dia e de como você deve se portar depois, tá bem? Porque fora os direitos também tem os deveres, né? Então, eu procuro, assim, trazer isso para as pessoas, né? Apresentar por quê? A cidadania italiana não é um passaporte. A cidadania italiana, você está assumindo a cidadania daquele país, daquela cultura, né? E você vai carregar isso consigo, né? Tá bom? Por hoje, queria te dizer isso, tá? Entre em contato com a gente aí, nós marcamos, vamos estar agendando aí nos horários aí compatíveis, tá? Seja tranquilo para todo mundo, com bastante calma. Procure mandar a documentação primeiro, tá? Eu sempre indico que faça isso. Isso ajuda demais na hora de uma conversa, porque a gente ganha tempo. Eu posso te dar uma novidade aí já na primeira conversa, né? E resolver uma situação de forma mais rápida, né? E mais tranquila para você, tá? E você aí vai tocar sua vida sem maiores preocupações, né? Você tem que deixar a preocupação com o advogado, que a gente costuma dizer aqui, tá? Você tem que ir para casa e não levar essa preocupação. Essa preocupação você deixa com a gente, tá? Mais uma vez, reforço aí, tá? Siga-nos aí no Instagram, tá bem? Ative as notificações aqui no YouTube, siga o nosso canal aí, dê uma força pra gente e para você e sua família também, mais por você do que pela gente, tá bom? Um abraço, fique com Deus.